O seu escritório de advocacia se encontra estagnado. O escritório não cresce, não faz dinheiro, você já tentou de tudo e não sai dessa situação. Esse cenário de elevada complexidade, toda hora tem assuntos novos, tem tecnologias novas, tem procedimentos novos, você não consegue acompanhar, e ao mesmo tempo é um mercado que vem né, aumentando extremamente a competitividade. Né? O Brasil já tem mais por volta aí de 1,5 milhão de advogados. E tudo isso leva a uma situação em que o escritório precisa de digitalização e gestão. Eu sei que você já ouviu falar disso e você ainda também não encontrou o caminho, né, para ter um escritório digital, para ter métodos de gestão na sua advocacia. Mas você vai precisar buscar esse caminho, porque ter uma empresa sem gestão profissional custa muito caro. Então, em primeiro lugar, mas empresa, escritório? Sim, seu escritório é uma empresa. Eu vou insistir muito sempre, em todos os vídeos eu vou insistir. Seu escritório é uma empresa, tem CNPJ, ou deveria ter, precisa pagar boletos, precisa pagar contas e precisa ter lucro no fim do mês para você sobreviver. Mas eu não quero só que sobreviva, eu quero que você viva, porque sobreviver, você trabalha demais para só sobreviver. Você merece viver. Mas para isso você precisa ter uma gestão profissional no seu escritório, precisa ter digitalização. Né? Não dá para brincar de ser empresário, custa muito caro. Então, e se você não corrige isso, se você já não está numa situação financeira muito delicada, você vai caminhar para ela. A maioria das estatísticas de diversas entidades, como o Sebrae, Endeavor, de que a maioria das empresas quebra antes de 5 anos. E quebrar é um verbo, não é um verbo no passado, na verdade, né? É um verbo no gerúndio. Porque quem quebra é uma coisa que se arrasta por anos até se recuperar daquilo. Eu posso falar por experiência própria, porque eu já passei essa situação. Não é fácil. Então, eu quero te ajudar aqui a sair desse ciclo de que, né, o escritório não cresce, sair desse ciclo que você não sabe mais onde buscar a solução e começar a fazer as coisas do jeito certo. Para o escritório encontrar o rumo de ser um negócio sustentável. Eu vou trazer algumas ferramentas aqui para ficar um pouco mais visual essa nossa conversa. Então vamos lá. Por que o escritório não cresce? O que você aprendeu na faculdade, não importa quanto tempo você já fez a faculdade, não importa se você ainda é um jovem, está na jovem advocacia, né, menos de 3 anos de formado e já tem um escritório, não importa se você tem mais de 15 ou 20 anos de advocacia, as faculdades não mudaram. E o que você aprendeu na faculdade, você aprendeu matéria jurídica, mas você não aprendeu a ter um negócio jurídico. É muito diferente. É por isso que o seu negócio jurídico, por isso que o seu escritório não cresce, porque você não aprendeu a ter gestão. Então, o primeiro motivo do escritório não crescer é porque você não tem gestão, você não tem processos gerenciais, você não tem processos organizados. Quando eu falo de processos, não é o processo judicial, tá? Eu sei que processo judicial você tem vários, mas você não tem gestão sobre esses processos, tá? Os processos que eu falo aqui são da disciplina da administração, né? Esse processo é uma sequência de tarefas e atividades para se chegar a um objetivo. Então, se você não tem gestão, você não tem processos. Você não tem setores do seu escritório que fomentam a sua advocacia, ou seja, o back-office. Né? Você não tem um financeiro, um marketing, um comercial, não tem atendimento, não tem RH. Você não tem toda essa estrutura de setorização do escritório que é necessária para ter gestão. Tá? E outro grande problema, porque o seu escritório não cresce, o seu negócio está focado no seu fluxo de caixa. O que isso significa? Que você vai lá, você
quer aumentar, né, melhorar a sua situação financeira, você busca novos clientes, consegue novos clientes de alguma forma, traz novos clientes para o escritório. Só que conforme você aumenta a operação aí com novos clientes, você precisa eventualmente ou trabalhar mais, ou pedir ajuda a alguns parceiros, ou contratar colaboradores. Isso sobe seu fluxo de caixa, né? Sobe seus custos, na verdade, sobe seus custos e você, embora tenha conseguido aumentar um pouco do seu faturamento, na verdade você achatou o seu lucro, né? Porque você subiu o faturamento, mas você também subiu os seus custos. Então você achatou o seu. Você não conseguiu, você não saiu do lugar. Você ficou na mesma situação. Você continua precisando trabalhar muito. Tá? Então, o foco no fluxo de caixa significa o quê? Que você está olhando só para aquele dinheiro que entra dos honorários. E fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa ele gera o seu prolabore. O fluxo de caixa paga suas contas, paga seus colaboradores. Mas o que gera riqueza não é o fluxo de caixa. O que gera riqueza são dividendos. Então, se você tem o seu negócio jurídico, seu escritório focado em só ter o fluxo de caixa, você nunca vai sair dessa situação. É o que aquele escritor Robert Kiyosaki chama da corrida dos ratos, né? Você está sempre preso nessa armadilha de gera fluxo de caixa, mas gasta tudo nesse ciclo aí que eu falei, né, se você tem que aumentar os seus custos. Então, como que você sai disso? Para você sair dessa, né, dessa situação difícil, é uma pequena jornada aqui, né, da advocacia amadora ao escritório milionário. São duas premissas aqui. Primeira premissa, eu vou só rebater os dois problemas ali de imediato, tá? Primeira premissa é você ter processos estruturados. Se você não tem processos estruturados, você tem só um monte de tarefas amontoadas aí ao longo do seu dia. E se você não tem processos, a sua empresa, o seu escritório vira um monstro comedor de dinheiro. Porque se você não tem processos, você não tem produtividade, você não tem organização. Então, primeiro você gasta dinheiro, primeiro você faz uma série de coisas para depois você ir ver onde deu errado e corrigir. Se você não tem processos, você não tem planejamento, você não tem organização. Isso acaba com o seu dinheiro, isso acaba com o seu fluxo de caixa. Você nem chegou no ponto de ter lucro ainda, mas isso já destrói o seu fluxo de caixa. Então, uma coisa que eu gosto de enfatizar aqui é que, na verdade, o seu escritório tem processo, sim, tá bom? Tem essa sequência de atividades e tarefas para se chegar a algum objetivo. Você faz uma série de tarefas no seu dia. Só que isso não é organizado. Você não tem isso organizado, você não tem isso gerenciado, tá? Essa é a diferença de um escritório de sucesso. É ter os processos estruturados, organizados e planejados. Porque quando você tem tudo isso, significa que você tem gestão. E se você tem gestão, ela permite que você tenha isso tudo organizado, tenha isso tudo padronizado e você consiga medir, mensurar a performance dos seus processos das pessoas, para você saber se a sua operação é lucrativa. Porque o que gera lucratividade é a produtividade. E um mito que eu gosto de derrubar aqui é que muitos dos advogados de pequeno porte ou autônomos falam: ah, mas isso tudo, planejamento, processos, isso é para grandes firmas, né? Não, não é. Isso é principalmente para os pequenos. Porque os pequenos não podem se dar ao luxo de perder tempo e desperdiçar recursos. Então, ter tudo isso é principalmente para os pequenos. Tá? É um grande erro, o grande erro que os escritórios pequenos cometem, e por isso acabam quebrando, é achar que somente as grandes bancas precisam de planejamento, processo e gestão. Isso é para todos. Isso é o que vai te ajudar a sair desse fundo do poço. E qual que é a outra grande premissa aqui que vai levar a sua advocacia, né, do amadorismo pro profissionalismo? É uma coisa chamada recompra. Recompra, nós temos que falar sobre isso na advocacia.
passou o tempo de a gente tratar essas palavras, esses termos capitalistas com um tabu. A gente precisa falar disso na advocacia. Por quê? Se você só vive do seu fluxo de caixa, você vive exaustivamente todo começo de mês tentando buscar novos clientes. E você todo mês volta para aquele ciclo, né, aquela corrida dos ratos ali de aumenta o faturamento com novos clientes, mas acaba tendo que elevar os custos para aumentar a capacidade produtiva. E você não sai disso nunca. E isso leva uma sobrecarga demais, tanto no seu sistema de aquisição de clientes, porque isso só vai ficando cada vez mais difícil, mas leva uma sobrecarga também do seu esforço pessoal, da sua vida pessoal, tá? Então, você precisa de recompra, por quê? Quando você tem recompra, você tem uma maior taxa de conversão, você tem maior ticket médio dos clientes que já estão dentro de casa, e você tem lucro. Você aumenta o seu lucro ao longo do tempo de vida do seu escritório sem precisar aumentar custos. É aqui onde você começa a sair do fluxo de caixa e começa a trabalhar com dividendos. É quando você não aumenta a sua estrutura de custos. Então, sendo bem radical agora, vou ser um pouco radical aqui. Se você não tem recompra, você não tem um negócio. Se você não tem essas duas coisas, você não tem um negócio. Então eu estou aqui para te ajudar a ter um negócio estruturado. Né? Como que você vai estruturar o seu negócio jurídico? Eu vou trazer aqui 4 etapas bem essenciais. São as 4 etapas que vão. São 4, não são, são 4 premissas que vão levar ao. Não são etapas, são premissas que vão fazer com que seu escritório seja um negócio bem sucedido. A primeira delas é um financeiro organizado. Obviamente você precisa ter gestão, né? Método de gestão para organizar o seu escritório, organizar os processos e ter um financeiro organizado. Financeiro organizado vai fazer com que você gerencie bem o seu dinheiro, o dinheiro que entra. Quem tem financeiro organizado não desperdiça recursos financeiros. Então, o primeiro ponto é ter um financeiro organizado. Para que serve um financeiro organizado? Entre tantas outras coisas, né? A saúde financeira do escritório é a coisa mais importante da vida. Mas se você não tem um financeiro, ou melhor, quando você tem um financeiro organizado, esse financeiro vai investir no marketing. O seu financeiro é quem investe no marketing. Por quê? Porque o seu marketing gera visibilidade para sua marca jurídica, para o seu escritório. O seu marketing gera oportunidades de negócio. E aí, quando você tem oportunidade de negócio, você vai começar a levar para o mercado, né, o que você realmente faz. Ou seja, quais são os seus produtos jurídicos? É importante você ter uma definição de produtos jurídicos, você ter uma vitrine de produtos, né, uma escada de produtos, e ter funis onde você leva esses produtos para o mercado. Isso vai te gerar um fluxo constante de novas oportunidades de negócio. É, Antes de chegar na próxima etapa aqui, na próxima premissa, o marketing, junto com essa próxima etapa aqui, eu já vou abrir a próxima etapa. A próxima etapa é o comercial. Mas entre o marketing e o comercial, tem duas funções aqui, que é o do social seller, é uma função, é uma pessoa, né, alguém do seu escritório que faz a prática de social selling. Então você vai usar redes sociais para trazer oportunidades de negócio e novos clientes. E você vai ter uma outra função chamada do SDR. É uma tradução. O termo como foi traduzido aqui ficou a pré-qualificação do cliente, né? No método original de onde vem esse termo, que é o livro Receita Previsível, SDR significa Sales Development Representative. Mas como é um termo que não explica grandes coisas, a pré-qualificação do cliente explica melhor. A tradução saiu melhor que o original. Então você tem essas duas funções aqui antes de chegar no comercial. Mas você precisa ter um comercial. Sim, seu escritório de advocacia não importa o tamanho. Precisa ter um comercial, porque o comercial vai ter
alguém que fecha contratos. Tá? É o closer ali dentro daquele método da receita previsível, tá? O closer. É quem fecha contratos. Pode ser você, pode ser o sócio, pode ser uma pessoa, um advogado especializado nisso, né? Um advogado que entende a matéria jurídica e que tem boas habilidades comerciais, né? Habilidades de persuasão, habilidades de negociação, principalmente. Mas você precisa ter um comercial. Faz parte dessa estrutura aqui de um negócio jurídico de sucesso. E qual é o último pilar de uma advocacia de sucesso? É o relacionamento com o cliente. Lembra lá da recompra? Para você ter recompra significa o seu mesmo, um cliente que você já atendeu, comprar de você novamente, ou seja, fechar negócio com você novamente. Se você ainda se incomoda com esse termo compra, tá? Recomendo que não se incomode, porque é isso que vai te trazer dinheiro. Mas o que leva a uma recompra é o relacionamento com o cliente. Existe uma disciplina nova agora que se chama Customer Success, ou seja, sucesso do cliente. É você ajudar o seu cliente a ter sucesso ao comprar, ao adquirir o seu serviço. Né? Existe uma série de técnicas para isso, mas independente, uma das coisas que entra aí é o pós-venda, ou seja, você manter esse relacionamento com o seu cliente após você, né, concluir a ação dele, após você ter conseguido o êxito na ação dele, você manter o relacionamento com ele. Por quê? É aqui que você vai conseguir a recompra. Quando você tem recompra, você consegue um novo cliente, ou seja, um novo negócio, sem ter custo de aquisição de um novo cliente. Então aqui você estende uma coisa chamada lifetime value, ou seja, quanto um cliente gasta, deixa de dinheiro no seu escritório ao longo da vida. Se você todo mês precisa iniciar um novo ciclo de aquisição de clientes, atende uma única vez e nunca mais fala com esse cliente, o seu LTV, né, o seu lifetime value é muito curto. Então, todo mês você tem que começar do zero. Quando você tem recompra, você estende o lifetime value, aí você começa a gerar o que eu chamei de dividendos. Você gera caixa sem aumentar custo. Então sobra uma coisinha mágica chamada lucro. Esta é a fórmula do escritório bem-sucedido. É o escritório que gera lucro. Então, este lucro, uma parte dele volta para o marketing, né? O lucro foi lá para o financeiro, o lucro entra no seu, né? no seu caixa. Mas o lucro, uma parte desse lucro serve para reinvestir no marketing e alimentar essa cadeia toda. Lógico que como você ter lucro, você teve um excedente. Esse excedente é o dividendo que vai começar, né, a gerar a sua riqueza do seu escritório. E uma vez que você reinveste uma parte do lucro em marketing, você aumenta esse fluxo todo aqui. E isso vai cada vez aumentando mais, né? E o que te permite, em algum momento aqui, também investir em ativos, que aí né, você entra na mágica dos juros compostos e aí o seu negócio cresce muito mais. Mas isso é outro assunto. Essa mecânica aqui, esses pilares, eu estou trazendo de uma forma muito resumida. Obviamente, isso aqui é muito mais complexo. Eu gosto de uma frase que eu ouvi de um palestrante uma vez, há muito tempo, na verdade, e ele falava que, olha, essa premissa toda aqui, ela é simples, mas não é fácil, né? É isso. Isso aqui é simples, mas não é fácil. Eu sei que você não vai conseguir aplicar isso tudo só de ver essas 4 premissas. Neste vídeo aqui, eu quero te acender esse alerta para você sair daquelas duas situações, né, de que você não tem gestão e de que você só vive focado no seu fluxo de caixa. Eu preciso que hoje você saia né, que você acenda esse alerta. Eu pus em vermelho aqui, que é para acender o alerta, para você começar a entender que você precisa buscar esta estrutura, buscar estes pilares para o seu negócio jurídico. Eu não consigo trazer tudo aqui, seria um vídeo de muitas horas. Isso aqui é o que eu trago em cursos, é o que eu trago em consultorias, são horas, mas eu vou trazer aqui aberto, tá? Eu vou trazer aberto aqui nos vídeos do YouTube.
Então, se você acha que isso vai te ajudar, eu já te recomendo a se inscrever aqui no canal. Recomendo você se inscrever no canal porque para você acompanhar os próximos vídeos e entender como você vai trazer isso de fato para sua advocacia, tá? Eh, Isso é um longo processo, tá? Tem muito chão a se trilhar aqui, mas o importante é você entender que você tem que buscar isso, tá? Enquanto isso, você pode buscar outros materiais, outras fontes de conhecimento, mas já entenda que você precisa mudar o foco da sua advocacia para transformar num negócio jurídico rentável, lucrativo e de sucesso. Espero que esse vídeo tenha acendido essa vontade de mudar em você e eu te espero nos próximos vídeos, onde eu vou explorar mais a fundo esses 4 pilares que eu trouxe aqui para você.